Oi, ainda sobre esse assunto, nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro ironizou a declaração do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de que não existe imunidade absoluta a congressistas. A fala de Rodrigues é uma resposta indireta do diretor da PF ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que defendeu a imunidade parlamentar. Na Rede X, o ex-presidente disse, abre aspas, era só o que faltava. O diretor-geral da Polícia Federal agora acha que pode rebater e ensinar ao presidente da Câmara dos Deputados o que é imunidade parlamentar, o que é liberdade de expressão e o que os deputados podem ou não falar na tribuna. E prosseguiu. Um subordinado do Executivo está desrespeitando o presidente da Câmara, ignorando a separação dos poderes, se intrometendo em questões internas ao Legislativo e afrontando diretamente um dos direitos mais sagrados da democracia, a palavra livre dos representantes do povo, fecha aspas. Jair Bolsonaro finalizou a mensagem se solidarizando com Lira e com os deputados Cabo Gilberto Silva e Marcel Van Hatten, que foram indiciados pela Polícia Federal por discursos na tribuna contra um delegado da corporação. E Silvio, no seu comentário anterior, se bem reforçou. Marcel Van Hatten não é bolsonarista, é do Partido Novo. Cabo Gilberto é do PL, partido de Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro já veio a público anteriormente, inclusive para se solidarizar também em relação a Marcel Van Hatten, no caso desse indiciamento, e respondeu aí ao que disse o diretor-geral da Polícia Federal, de que não existe imunidade absoluta aos congressistas. Ele fez essa fala logo depois da comissão, na terça-feira, na audiência na Câmara, num café da manhã a jornalistas. Foi a frase do Andrei Rodrigues, diretor da PF. Paulo, eu acho que a gente tem dois pontos aqui. Bom, primeiro lugar, imunidade parlamentar válida só para quando não é necessária a imunidade parlamentar, então não serve para nada. Então, de fato, podemos abrir mão do artigo 53 da Constituição. Mas, ainda assim, se for para rasgar de vez o artigo 53 da Constituição, reformá-lo da forma como quiser, é necessário o Congresso Nacional. Não é o Supremo Tribunal Federal quem formula leis, é o Congresso Nacional. E nós temos uma carta magna em vigor no Brasil, que saiu de dentro do Congresso Nacional. Ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em relação à Folha de São Paulo, e acho que talvez esteja na hora de falar as coisas como elas são. Há um claro incômodo do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal com o jornal Folha de São Paulo. Eu não tenho procuração alguma para defender a Folha de São Paulo. Aliás, não simpatizo com a linha editorial do jornal há muitos anos. Mas vamos deixar claro que não há um conforto mais nesta relação. Desde que o jornal Folha de São Paulo publicou a troca de mensagens que acontecia entre integrantes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, juízes auxiliares, um perito, e o uso da criatividade para perseguir opositores ao regime, opositores a esse consórcio de poder formado por eles, ministros togados, alguns com mais protagonismo, né? mais holofotes, e o governo de curso de Lula da Silva. Desde que o jornal publicou essa troca de mensagens, a animosidade cresceu. E o jornal fez um editorial duro nesta semana contra a censura. Se posicionou na grande imprensa tradicional, na velha mídia, é o único jornal que se posicionou de forma firme em relação a mudanças na regulação das redes sociais, ou mordaça, eu detesto a palavra regulação, que passa pela alteração do marco civil da internet. Ademais, o jornalista ou a redação foi excluída dessa entrevista coletiva, que é off the records, né? É uma entrevista coletiva em off, é mais ou menos o que a PF vinha fazendo, e a Folha disse isso com todas as letras. A direção da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal e alguns delegados têm conversado com jornalistas e tratado sobre temas do 8 de janeiro de 2023 e do relatório que virá, porque o relatório de 884 páginas ainda não havia sido divulgado, mas ele foi antecipado. E o jornal Folha de São Paulo teve coragem de dizer isso. Até porque não existe off em jornalismo com mais de um jornalista e de um veículo. Não existe. Não existe. Off é a relação do repórter, todo jornalista de redação sempre será um repórter, e a sua fonte. Só, mais ninguém. E aí, a partir daí, o jornal fez um questionamento por e-mail que não sabemos qual é o conteúdo,
E depois de ter sido vetado dessa entrevista, é a assessoria de imprensa que convoca essa entrevista e seleciona, evidentemente, quem vai e quem não vai. A partir daí, num outro evento, o jornal procura o diretor Andrei Rodrigues e pergunta por que fomos excluídos dessa reunião. Nós sempre participamos de forma republicana, tratamos de assuntos de interesse nacional, não é mesmo? E ele disse, vocês mandaram um e-mail lá, né? Nós não vamos responder.